Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite, bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Fundamentos da Agroecologia. E como assunto da nossa aula, vamos seguir nos estudos dos conteúdos básicos da ecologia, seguindo na estrutura dos ecossistemas. O interesse da agroecologia está no estudo dos agroecossistemas, e para o qual, da mesma forma, um conceito fundamental são os fluxos de energia e o ciclo da matéria. E nós, seres humanos, através do nosso trabalho, vamos manipular esse fluxo de energia e esse ciclo da matéria para procurar obter nossos meios de vida, alimentos, fibras, rações, enfim, tudo através do manejo agropecuário. Então, para compreender o fluxo de energia e o ciclo da matéria, é básico entendermos o funcionamento da cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ou também cadeia trófica, e os níveis tróficos estão dentro do tema da estrutura dos ecossistemas, aqui no nosso caso, nos agroecossistemas. Vamos ver então esse funcionamento com a nossa costumeira atenção na explicação. Seguindo, então vamos centrar o nosso exemplo num agroecossistema que nós já conhecemos, que temos conhecimento, que manipulamos ele com a nossa força de trabalho. Pode ser aí a lavoura de soja, de milho, um reflorestamento, uma horta, pode ser o DP do colégio agrícola, ou a produção que vocês têm na propriedade de vocês, ou então que vocês tenham conhecimento do vô, vó, tio, sobrinho, primo, parente, amigo. Mas vamos centrar nesse exemplo para falar dos fluxos de energia e do ciclo da matéria. Então, senhoras e senhores, um agroecossistema, seus fluxos de energia e ciclo da matéria funcionam mais ou menos. Então, fiz um exemplo aqui, vocês também podem imaginar no que vocês conhecem. Olha aqui então, a nossa estrela de quinta grandeza, que chamamos de Sol. Essa senhora aí emite a todo tempo, o tempo todo, uma energia luminosa. As partículas que compõem essa energia luminosa, essa luz, são os fótons. Seriam como pequenos pacotes que transportam energia viajando à velocidade da luz. E na natureza, alguns grupos de seres vivos, alguns seres bióticos, têm a capacidade de transformar essa energia luminosa em energia química. A energia química é a energia aproveitável pelos seres vivos para o seu metabolismo no geral. Você já sabe, então, que existem esses seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento a partir da energia luminosa. Não é novidade para vocês que são as plantas. Nós, seres humanos, podemos até ficar expostos ao sol, mas não vamos, dessa energia que captamos do sol, por exemplo, nós não aproveitamos nada ou não convertemos nada em energia aproveitável para correr, pensar, mandar mensagem no WhatsApp, ficar assistindo aulas e inúmeras atividades essenciais que precisamos realizar para seguirmos vivos. Talvez consigamos um bom bronzeado ou também uma insolação para quem exagera. Voltando às plantas aqui. Devido a essa capacidade, nós chamamos essas plantas de autótrofos, seres autotróficos. Lá do grego auto, referente a si mesmo, e trófos, alimento. As plantas só têm essa capacidade porque lá nas suas células, dentro das suas células no tecido vegetal, vamos fazer um zoom aqui no tecido vegetal, né? Ali estão as folhas. No tecido vegetal, outro zoom, as plantas têm as suas células, ali uma célula vegetal. Dentro dessas células, das diversas organelas que existem ali, os vegetais têm uma organela muito especial. Essa organela, mais um zoom, denominamos cloroplasto. Então, estamos vendo esse cloroplasto. Dentro dessa organela, dentro desse cloroplasto, existem várias estruturas laminares. Vejam ali, ó, parecido com umas moedas, que denominamos tilacoides.
É na membrana desses tilacoides que existe um pigmento verde que chamamos de clorofila. Então, voltem lá. Ó. Clorofila está presente nos tilacoides, que está dentro do cloroplasto. O cloroplasto é uma organela da célula vegetal. E essa clorofila que vai ter a capacidade de aproveitar a energia luminosa, converter essa energia em alimento através da fotossíntese. Percebam lá, fotossíntese e fótons são palavras de mesma origem. Fóton, luz. Então, lá no tecido vegetal, o gás carbônico da atmosfera, mais a água, né, na presença da luz, dessa energia luminosa, que chegou até nós pelos fótons, tendo a clorofila como um catalisador dessa energia luminosa, vai acontecendo a reação química da fotossíntese, na qual as plantas produzem o seu alimento, a glicose, e também uma molécula de oxigênio que vai ser liberado na atmosfera. Esse alimento a planta vai armazenar, guardar, vai utilizar para seus diversos metabolismos no seu ciclo. Então, a energia solar foi capturada e convertida em energia química. Energia química dentro desse composto orgânico, no caso aqui a glicose. De maneira simples aqui, ó. 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios e uma molécula de glicose. Vamos centrar nos carbonos aqui para suprimir uma série de ligações, mas para exemplificar que os átomos de carbono e os demais átomos dessa molécula vão estar unidos por meio de ligações químicas energéticas. Na molécula da glicose está armazenada a energia captada pelo Sol. Então, a ideia aqui é para compreendermos que a energia vai obedecer um fluxo no sistema, cuja fonte é o Sol. E a energia solar, uma vez fixada pelos organismos fotossintetizadores, pelos autótrofos, vai ser convertida numa chamada energia potencial. Então, a energia luminosa já foi convertida em energia potencial. É uma energia que está presa no alimento, uma energia que está em repouso. É uma energia capaz de realizar trabalho. Ela está armazenada nas ligações químicas de moléculas orgânicas, ou biomassa. Essas moléculas orgânicas são as constituintes da biomassa. A energia está ali armazenada. E uma vez fixada nessa produção primária, a energia pode seguir distintas rotas, à medida que ela vai sendo dissipada na sua trajetória através de uma comunidade, seguindo a cadeia alimentar. Para ilustrar ou ajudar a ilustrar essa rota da energia, o fluxo da energia e o ciclo da matéria, colar aqui também uma pastagem nesse nosso simplório agroecossistema. É simplório porque não tem muita biodiversidade e não está também nenhuma escala topográfica definida. Primeiramente, a energia potencial que está armazenada da biomassa de qualquer um desses produtores, que estão aqui no primeiro nível trófico da cadeia alimentar, ela pode ser colhida, consumida por um organismo herbívoro. Certo? Que pode ser um bovino, né, um mamífero, alguns insetos, né, algumas aves. Então, esses primeiros consumidores, esses herbívoros que vão se alimentar desses produtores, nós chamamos de consumidor primário. E qualquer um desses herbívoros, esses seres heterótrofos, ao se alimentar deste produtor, de qualquer um dos produtores, vai utilizar parte dessa energia consumida para realizar trabalho, para crescer, para mover-se, para se reproduzir. Né? Esse ser vivo está no segundo nível trófico da cadeia alimentar. O primeiro nível trófico sempre serão os produtores. Nesse nosso agroecossistema, os vegetais. Seguindo, esses consumidores primários também
vão servir de alimento para outros seres num outro nível da cadeia trófica, que são os consumidores secundários. No geral, os seres heterotróficos serão chamados de consumidores, primários, secundários, terciários, quaternários e assim sucessivamente. Então, logo após esses consumidores, sempre vai ter outros consumidores. Mais um exemplo aqui rápido de cadeia alimentar. Aqui um bovino leiteiro no pasto. A pastagem é o produtor desta cadeia trófica, neste agroecossistema. Os bovinos são os consumidores primários. Um consumidor secundário pode ser aqui o carrapato que se alimenta do sangue desse bovino. Ah, mas espera aí, o carrapato não se alimenta de toda a vaca. Mas de qualquer forma, a vaca também não se alimenta de toda a planta. Um animal qualquer, ao se alimentar de uma fruta, também não come toda a árvore. Uma lagarta, ao se alimentar das folhas da soja, do milho ou outra cultura qualquer, por mais danos severos que ela possa causar, ela não come a planta inteira. E mesmo assim, são classificados como os consumidores primários. Da mesma forma, ao se alimentar do sangue do bovino, na cadeia alimentar, o carrapato é um consumidor secundário. Dessas relações intra- e interespecíficas, harmônicas e desarmônicas, vamos tratar ainda em próximas aulas. Alguns predadores, ao se alimentarem desses carrapatos, tornam-se consumidores terciários nessa cadeia. E ainda temos os consumidores quaternários. As cadeias não têm a tendência de serem muito extensas como cadeia alimentar, geralmente apresentando aqui, como essa cadeia, 5 ligações, ou níveis tróficos. Uma das hipóteses que pode explicar por que elas não se estendem muito está relacionada à baixa eficiência na transferência de energia de um nível trófico para outro. Já explicamos. Primeiro sobre... Então, rapidamente aqui. Os produtores do nosso agroecossistema estarão sempre no primeiro nível trófico. No segundo nível trófico, os consumidores primários. No terceiro nível trófico, os consumidores secundários. No quarto nível trófico, os consumidores terciários. E no quinto nível trófico, o consumidor quaternário. Veja que se estendeu para 5 ligações, 5 níveis. Mas voltando aqui. À medida que vai se subindo os níveis na cadeia trófica, parte daquela energia vai se transformando em energia térmica. Isso quer dizer o quê? Ela vai sendo perdida como calor respiratório. Cada vez que um desses consumidores vai se alimentando, ela precisa quebrar aquelas cadeias que foram ficando complexas ao longo do tempo daqueles materiais orgânicos, daqueles compostos orgânicos para cumprir seu ciclo de vida, e ao quebrar essas cadeias, através da respiração, parte daquela energia se perdeu como calor térmico e não vai ficar mais disponível para executar trabalho ou alguma outra transformação adicional. Por isso que é isso que nos referimos quando falamos de baixa eficiência na transferência de energia dentro da cadeia alimentar. Apenas de 5 a 20% da energia vai passar para o próximo nível trófico. Seguindo aqui então, nem toda, dentro da cadeia alimentar, nem toda a biomassa vegetal que foi produzida vai ser consumida por herbívoros. Grande parte dela pode morrer, vai morrer sem ser pastejada, sem ser colhida, e vai sustentar a comunidade decompositora, os detritívoros. Esses organismos decompositores, eles são capazes de quebrar as células de outros organismos utilizando reações bioquímicas e vai convertendo aqueles componentes orgânicos dos tecidos animais ou dos vegetais em produtos químicos úteis para o seu metabolismo, sem necessidade de uma digestão interna. Ou seja, eles utilizam organismos mortos e compostos orgânicos não vivos como fontes de alimento e vão liberar nutrientes, os minerais, no ambiente. Nutrientes estes importantes especialmente, principalmente para as plantas, nossos produtores
primários no agroecossistema, nossos organismos autótrofos. Aquele carbono da atmosfera, componente de uma reação química da fotossíntese, foi atravessando os diversos níveis tróficos e vai retornar ao meio abiótico, depois da ação desses decompositores na cadeia trófica. Os fungos e as bactérias. Os fungos possuem uma estrutura morfologicamente adaptada para realizar esse processo de reciclagem, que são as suas hifas. E as bactérias, seres microscópicos, muito numerosos, com uma reprodução extraordinariamente rápida e uma fácil adaptação às situações extremas, e então apresentam um grande sucesso no processo de decomposição. E através dos fungos e das bactérias, a palhada que vai se depositando no solo, num ambiente mais natural, essa palhada naturalmente vai se depositando. Também chamamos de serrapilheira, aquele acúmulo que vai acontecendo no ambiente. Num agroecossistema, vai depender das decisões de quem estiver manipulando aqueles fluxos de energia e matéria nesse agroecossistema para o acúmulo ou não dessa matéria orgânica. Bom, mas através da atuação dos fungos e bactérias, essa palhada vai sendo decomposta, e essa palhada decomposta, essa serrapilheira vai incrementar os compartimentos dos nutrientes, especialmente carbono, no solo, que é essencial para a sua qualidade. À medida que o grau de decomposição do material vai evoluindo, compartimentos mais estáveis de matéria orgânica vão sendo ampliados, o que é um processo fundamental para aumentar os estoques de carbono e de outros minerais, outros nutrientes ao longo do tempo. Então, isso também faz parte da ciclagem da matéria. Dessa forma, a presença dos organismos decompositores vai viabilizando o suprimento de matéria orgânica para o solo, vai preservando a estrutura do solo e vai proporcionando uma melhor qualidade para o crescimento das plantas. Mas também os herbívoros podem ingerir a biomassa vegetal, vão ingerir ao se alimentarem dela, e também os predadores, os consumidores secundários, vão se alimentar dos consumidores primários, dos herbívoros. Então, essa biomassa vegetal, essa biomassa herbívora, biomassa herbívora é o corpinho dos consumidores primários. Elas também servem de alimentos nessa cadeia alimentar. Uma parte dessa alimentação, dessa biomassa que o consumidor no nível trófico seguinte se alimentou, uma parte ele vai utilizar para fazer o seu metabolismo, se crescer, reproduzir, enfim. E uma outra parte, ela não é assimilada por esse consumidor. Ela vai ser perdida na excreção, nos excrementos, nas fezes, e vai fazer parte, vai ser alimento da comunidade detritívora. Da mesma forma, esse organismo detritívoro tem a sua alimentação baseada no consumo de detritos, ou seja, na matéria orgânica em decomposição. Esses seres também são chamados de saprófagos ou necrófagos. Necrófagos que se alimentam de fagos, se alimentam de matéria morta. Saprófagos aqui, os detritos. Eles são parte relevante do ecossistema, nesse nosso agroecossistema, porque contribui com a decomposição e a reciclagem dos nutrientes. A sua principal contribuição na ciclagem da matéria é que ele vai quebrando a matéria orgânica, seja animal ou vegetal, e vai gerar fragmentos menores, e assim vão ser decompostos mais facilmente pelos demais organismos decompositores. Assim, vai ocorrendo o fluxo de energia, a energia vai se movendo num único sentido na cadeia trófica. A cada nível trófico que vai um ser consumindo, vai produzindo, vai consumindo, a energia vai passando. Lembra que uma parte dessa energia é perdida, mas a energia não volta, digamos assim, ela é usada uma única vez. Uma vez consumida
naquele nível trófico ou perdida no calor térmico, na respiração, ela não vai ficar mais disponível. Ou ela foi consumida ou ela foi perdida. Enquanto que a matéria, os nutrientes, os elementos químicos, eles vão passando de um nível para o outro, mas em função da comunidade decompositora e detritívora, eles vão voltando para aquele solo, eles vão sendo constituintes novamente daquele ambiente. Então, por isso nós dizemos que é o fluxo de energia e a ciclagem da matéria. Aqui mais uma diferençazinha, mais um exemplo sobre diferença entre cadeia trófica e teia trófica. Porque na real, no mundo real, num agroecossistema real, as relações que envolvem o fluxo de energia e o ciclo da matéria não são tão lineares assim. Aqui, ó, vamos lá, temos os produtores primários, né, as plantas aqui, ou então já o produto que nos interessa daquelas plantas, como alguns grãos e hortaliças. Os consumidores primários, esse consumidor primário também aqui é do nosso interesse alimentar, vão se alimentando da diversidade dos produtores, né? Aí alguns insetos pragas. Nas diferentes fases também esses insetos vão se alimentando. Uma ave, a galinha aqui, que também é de nosso interesse alimentar, ela também é uma consumidora primária, porque se alimenta dos vegetais, enfim. Alguns consumidores, aqui também um roedor praga também, que é praga de grãos armazenados e outros alimentos que temos aqui. E também um consumidor secundário, eu coloquei como exemplo aqui alguns predadores de alguns insetos, que também são insetos, né? A vespa, a joaninha e a joaninha. Esses insetos aqui eu estou dando o exemplo que eles são consumidores secundários, vão se alimentar dos consumidores primários. Acontece que temos aqui também essa ave, vamos centrar nessa ave aqui, nessa galinha, ela também é uma consumidora secundária, porque ela está se alimentando, ela vai se alimentar, ela se alimenta de consumidores primários. Nesse exemplo nosso aqui está esse grilo, esse caruncho, mas também ela vai se alimentar de alguns consumidores secundários, que está aqui a nossa joaninha e a nossa vespa, são predadoras. Então ela é uma consumidora primária, uma consumidora secundária, uma consumidora terciária. Também tem aqui um consumidor desse nosso roedor. Mas aqui, a teia alimentar, ela vai representar de forma mais fiel um agroecossistema. Por quê? Porque ela está demonstrando as diversas redes que são formadas pelas diferentes cadeias e que ocorrem de forma simultânea ao mesmo tempo em diversas conexões entre os diversos seres vivos daquele meio. Lembra lá, a cadeia ela é linear, com seus diversos níveis tróficos. Numa teia, diferentemente da cadeia, o mesmo organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos, e também é possível diversos organismos em conectância na mesma teia. Quando analisamos apenas uma cadeia alimentar, estamos verificando apenas uma porção das diversas interações alimentares existentes. Podemos dizer que as teias alimentares são várias cadeias alimentares conectadas. Elas são complexas, mas elas mostram mais fielmente como que o fluxo de energia e como que o ciclo da matéria existe nesse agroecossistema. Até porque não existe uma cadeia alimentar isolada. No caso das teias alimentares, o fluxo de energia e o ciclo dos nutrientes vai ocorrendo de forma multidirecional, isto é, em várias direções. Numa cadeia alimentar, um organismo pode ocupar apenas um nível trófico. Porém, na teia alimentar, um organismo pode ocupar diferentes posições. Quem não muda de posição são os produtores. Os vegetais aqui do nosso agroecossistema serão sempre produtores, estarão sempre no primeiro nível trófico. E todos os organismos dessa teia alimentar, dos produtores até os
demais consumidores vão estar ligados aos decompositores, aos detritívoros, porque todos vão ser, em algum determinado momento, alimentos dessa comunidade detritívola decompositora. E vai permitir que ocorra a tão necessária reciclagem da matéria orgânica no ambiente. Não podemos esquecer de um ser que historicamente vai transitando em toda essa teia ao longo da sua existência aqui no globo terrestre. Os seres humanos, ao nos alimentarmos de um vegetal, nos comportamos como um consumidor primário. Ao se alimentar de um herbívoro, comportamos-nos como um consumidor secundário. E ao mesmo tempo somos capazes de nos alimentarmos de um consumidor secundário, enfim. Ao longo dos milênios da existência do ser humano, estamos presentes nos diversos níveis em conectância na maior parte dessa teia alimentar, inclusive transformando alimentos, transformando o ambiente. Somos responsáveis tanto pelas conectâncias e às vezes pela quebra dessas conexões nessas teias alimentares. Podemos ocasionar um desenvolvimento nessa cadeia alimentar, nessa teia alimentar, ou ao contrário, uma decomposição dessas conectâncias. Então, sobre a cadeia alimentar, a teia alimentar, níveis tróficos, fluxo de energia, ciclo da matéria, era o que tínhamos até aqui, até esse momento. A proposta foi trazer os principais conceitos sobre esses assuntos que vamos utilizando e aprofundando ao longo da disciplina e da produção agroecológica. No mais, sigamos todos e todas bem, tranquilos, em paz, sempre no costumeiro cuidado, tanto consigo mesmo como os demais, e sigo no aguardo das questões que vocês possam ter sobre este assunto, outros assuntos da disciplina, e também sobre o trabalho relacionado às correntes alternativas da agricultura. Para isso, lembramos que criamos aquela sala de conversação no Google Sala de Aula, aquele chat, lá no Classroom. Aguardo. Até a próxima. Abraços. Fui. Não, acho que não é o fim, porque sempre vamos nos reciclando, nos reorganizando, nos reinventando, mas a cada reinventada subimos um nível. Abraço!